tá? Conclusão, o número 103 é primo. Certo? E assim vocês vão fazer aí com as outras letrinhas, tá bom? Faça o número 2, a questão 3 e a questão 4. E eu vou passar também tarefa, tá? Por favor, pessoal, voltem na teoria. Não queiram que a resposta venha na cabeça de vocês do nada. Não, vocês têm aí a teoria, tem a apostila. Voltem, entendeu? Assista a aula anterior, se for preciso, mas não precisa. Aqui na apostila tá bem explicadinho. Quando que um número é divisível por 2, por 3, por 5, tá? É tudo uma sequência, tá bom, pessoal? Então, o número primo tem apenas 2 divisores. É divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Certo? Se eu dividir ele por 1 e por ele mesmo, resto 0, tá? É isso que quer dizer divisível por 1 e por ele mesmo. Resto 0 dá a divisão da exata, tá? Então, o número primo, ele é apenas divisível por 1, pelo número 1 e por ele mesmo. Se ele for divisível por mais um outro, tá? Ele já tem aí mais do que 2 divisores, certo? No caso aqui, nós vimos o número 253. Vira aqui, ó. O 253, tá? Ele é divisível por 1 e divisível por ele mesmo, né? Todos os números aí é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que alguns têm mais do que esses 2 divisores, tá? Aqui no caso, ó, 253 também é divisível por 11, tá? Olha que o resto da divisão é 0, então significa que na tabuada do 11 tem 253, tá? Então, aí, se o número tem mais do que 2 divisores, ou seja, ele não é apenas divisível por 1 e por ele mesmo, aí ele não é primo, tá? Então, para ser número primo, ele precisa ter apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Certo? Se ele for divisível por algum outro número, tá? Se ele tiver mais do que 2 divisores, tá? Aí ele é considerado um número composto, certo? Vou dar um exemplo aqui rapidinho, ó, para quem ainda tá com dúvida. Então, vamos lá. O 4, tá? Vamos ver lá os divisores de 4. O 4 ele pode ser dividido por 1, tá? Ele é divisível por 1. Então, o 4 pode ser dividido por 1, tá? Pode ser dividido por 2, porque ele é um número par, tá? E ele pode ser dividido por ele mesmo, tá? Por 4. Então, veja, o 4 é um número primo? Não é um número primo, tá? Porque, ó, ele seria um número primo se ele fosse dividido, se ele pudesse ser dividido por 1 e por ele mesmo. Mas olha aqui, ele é divisível também por 2. Ele também pode ser dividido por 2. Então, ele é um número composto. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ó, o número 6, os divisores de 6. O 6, ele pode ser dividido por 1. Ele pode ser dividido por 2, porque ele é um número par. Ele pode ser dividido por 3, tá? 6 tem na tabuada do 3. E ele pode ser dividido por ele mesmo. Veja que ele é divisível por 1, por 6. Se ele fosse divisível só por esses 2 números, por 1 e por ele mesmo, ele seria um número primo, mas ele não é. Ele é divisível também por 2 e por 3. Então, ele é um número composto, tá? Eu peguei uns números menores, porque às vezes pega esses maiores aqui, vocês se confundem, mas é a mesma coisa, tá? Um número é primo
Por exemplo, o 11. O 11 ele é divisível. Ele pode ser dividido por 1, tá? E por 11. Ele pode ser dividido por 2? Não, ele é um número ímpar. Por 3? Não. Por 5? Não. Tá? Então, pessoal, número primo tem apenas 2 divisores, tá? Eu posso dividir ele é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Lembra, divisível, resto igual a 0, né? O resto da divisão é igual a 0. Então, número primo, o número pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Número composto tem mais do que 2 divisores, né? Além de ser dividido por 1 e por ele mesmo, ele é dividido por outros números também. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá? Não precisa ficar com vergonha, me chamem no WhatsApp. Mas primeiro leiam a teoria, tá? Assista novamente essa aula. Tá? Se não entendeu, tentem entender direitinho a aula, a leitura da apostila, tá? Aí, se vocês não entenderam, vocês me chamam. Fala, professora, eu não entendi aquele ponto ali. Como que é mesmo, sabe? Me posicionem. Em qual momento que vocês não entenderam? Porque entender nada não pode, né? Alguma coisa tem que entender. Então, quem ficou com dúvida, me fala aonde ficou com dúvida. Olha, professora, eu não entendi aquela parte assim, tá? Se vocês ficaram com dúvida. Se não ficou, ótimo, tá? E qualquer coisa, me procurem. Fiquem com Deus. Ah, e a tarefinha, tá? Vou passar a tarefinha lá no Beta. Vou deixar escrito lá a tarefinha para vocês. Eu fiz a 15 e a 16 com vocês, né? Então, é a 17 e a 18 que vocês vão fazer. Certo? Combinado? A 17 e a 18. Vão na teoria, leiam a teoria, assista a aula se precisar novamente, tá? Para conseguir fazer, tá bom? Aí, se mesmo assim ficar com dúvida, não saber, me procurem, pessoal. Tá bom? Não fiquem com dúvida, certo? Então tá, um abraço para vocês, queridos. Fiquem com Deus.